O episódio do último domingo, quando o presidente Jair Bolsonaro, após uma carreata na esplanada dos ministérios, discursou para dezenas de apoiadores em frente ao quartel-general do Exército. Alguns apoiadores, inclusive, ostentavam faixas pedindo uma intervenção militar no Brasil. Tal episódio gerou desconforto em vários setores da sociedade, inclusive dentro das próprias Forças Armadas. É sobre esse fato que acontece no meio da maior pandemia dos últimos 100 anos que eu conversei com o general Luiz Eduardo Rocha Paiva. Embora na reserva, o general ainda é muito influente no seio das Forças Armadas brasileiras. Eu, como advogado, como cidadão, defendo que todas as saídas têm que acontecer dentro do Estado democrático de direito, na democracia, porque fora da democracia não há solução. O general, como observador atento do que está acontecendo, faz algumas observações que precisamos estar atentos. Ele está muito preocupado e preocupado mesmo com essa falta de diálogo entre os chefes dos poderes, sobretudo entre o executivo e o legislativo, e pede a retomada urgente desse diálogo. O general, por suas posições firmes, inclusive no passado, foi alvo de ataques dos apoiadores do presidente Bolsonaro, porque criticou os filhos do presidente, a postura deles nas mídias sociais. Gostaria muito que você acompanhasse esse meu bate-papo com o general Luiz Eduardo Rocha Paiva. Acompanhe aí. General, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo tranquilo. Prazer falar com você. General, ontem, depois do episódio envolvendo o presidente Jair Bolsonaro com um grupo de manifestantes em frente ao quartel-general do Exército, eu tive acesso a uma nota do senhor, onde o senhor dizia que o chefe dizia muito preocupado pela falta de harmonia, de entendimento entre o executivo e o legislativo. Em algum momento, o senhor chega até a dizer que o chefe do executivo teria perdido até a capacidade de liderança. O que o senhor quis dizer propriamente? Nós estamos vivendo um momento muito delicado no contexto político do país. Na realidade, está havendo uma crise entre os três poderes, sendo que, de um lado, está o legislativo, com forte apoio no judiciário, não total, até inclusive no STF, e, do outro lado, o poder executivo. Eu diria que nós temos um presidente que tem... A intenção dele é acertar. A intenção dele é mudar, não só acertar no seu governo, propriamente dito, como também mudar essa forma de fazer política no país, essa forma antiga, calcada no patrimonialismo, no fisiologismo, e que leva à corrupção. E, do outro lado, defendendo essa velha política, nós temos líderes, o próprio presidente do Congresso, o presidente da Câmara, e alguns juízes, alguns ministros do STF. E, de outro lado, o presidente. Então, eu já disse uma vez, inclusive para o presidente Bolsonaro, ele ainda era candidato, eu disse assim, Bolsonaro, né, ele era candidato, ele era deputado, eu concordo com muitas coisas que você diz e que você quer. Eu só não concordo na maneira como você quer chegar onde você pretende. Porque, com isso, você só consegue radicalização, você só consegue dificultar a união de propósitos. Eu disse isso para ele, então eu estou muito tranquilo de dizer que ele tem boas intenções, só que a maneira dele proceder, a cada momento, ele cria um problema que dificulta a própria concretização daquilo que ele pretende. Então, nessa luta política, eu vejo um lado bem intencionado, difícil de assessorar, porque tem uma personalidade muito forte e que é a personalidade do conflito. Então, com isso, dificulta encontrar as soluções. Do outro lado, é a velha política, inclusive com essas lideranças defendendo essa velha forma de fazer política no país. Mas no Congresso também tem gente boa lá, né? Tem gente muito bem intencionada, né, general? Tem, não.
mas as lideranças... Porque falou-se muito em renovação no Congresso, né? Mas não adianta renovar a base se não renovar a liderança. A liderança é igual. As lideranças no nosso Congresso são as mesmas lideranças. Mudou a pessoa, mas não mudou a maneira de fazer política. E esse desequilíbrio entre os poderes, esse conflito entre os poderes, pode chegar a uma situação de anomia, que dificulta a governabilidade, que leva à convulsão social, e essa perda de autoridade do presidente da República se reflete, inclusive, numa ameaça à unidade política do país. Se nós chegarmos a uma situação de anomia, convulsão social, em que os três poderes estão em conflito, né, e isso daí for ameaçar a estabilidade do país, aí eu acho que existe o poder moderador que foi herdado do Império, que é das Forças Armadas, e que eles não têm que assumir o governo, e sim dar estabilidade ao governo. Ou seja, então, o senhor não concorda com aquilo que estava ontem na passeata, convocando o Exército, as Forças Armadas para intervenção militar? Não, não é uma intervenção militar. Eu acho que o jogo político ele é feito publicamente e veladamente. Eu acho que as Forças Armadas têm autoridade, tá certo? Moral, e porque serão elas que serão empregadas para garantir a paz no país, inclusive com a possibilidade, nesse caso, de uma convulsão social, de um conflito, inclusive ter que, para manter e para retornar à paz, agir violentamente, elas têm todo o direito de se manifestar, mas não publicamente, veladamente junto aos poderes. E instá-los a chegarem a um consenso, não sobre o que fazer, mas como proceder. A forma como eles estão procedendo está criando uma situação no país de instabilidade muito grave, no momento que não podia estar assim. Então, general... Por favor, de intervenção para a volta do regime militar, nem para AI-5, nada disso. É simplesmente uma tomada de posição das Forças Armadas, em princípio, veladamente, sem ser publicamente, mas que deixe bem claro para os poderes, que ou eles entram em uma situação não é de consenso, mas é de, pelo menos, um diálogo que não seja um conflito que vá causar a instabilidade do país. Que tenham a responsabilidade seguinte: nós vamos ter que entrar num acordo, cada um vai ter que ceder um pouco, para nós chegarmos chegar a uma solução para essa crise que nós estamos vivendo. E o senhor considera que a participação do presidente ontem no movimento, na carreata e no final com o discurso dele, o senhor acha que isso faz parte dessa personalidade que o senhor está criticando, que leva a situações mais para o extremo, para uma radicalização que o senhor gostaria de evitar? Eu concordo que ele defenda as ideias dele, mas eu acho que tem que ter um pensamento seguinte: ali é uma área militar e não pode haver manifestação política em área militar. Então já foi o primeiro erro. Eu acho que eu não concordo com a manifestação política em área militar. Tá? E, agora, defender as ideias dele, colocar elas em discussão, eu sou plenamente favorável. Agora, deve evitar o que já foi cansado de falar, deve evitar aglomeração, contato, etc. Isso tudo deve ser evitado. Então, existem outras formas de se defender a ideia. Eu acho que essas formas são mais justificáveis do que fazer como foi feito ontem. Em geral, o que tem sido muito criticado é o fato que nós estamos vivendo. O próprio Ministério da Saúde, com o ministro Mandetta, defendia um distanciamento social, a política de um isolamento para que você consiga vencer essa grave pandemia que todo mundo está enfrentando. E você vê claramente o presidente, de certa maneira, ele não indo na contramão desse isolamento. Pelo contrário, né? Ontem tinha lá aglomeração, e o presidente tem participado de alguns eventos onde tem tido essa aglomeração. O senhor vê que nessa crise da pandemia, não é? Nessa crise que nós estamos vivendo, é onde propriamente essa falta de liderança tem sido exacerbada? Não, o que eu vejo é o seguinte, vou ter que me estender um pouco. No Brasil,
falta colocar a Secretaria de Assuntos Estratégicos no patamar de ministério que ela devia ser colocada. Ela tem uma missão, teria uma missão de formular, elaborar a estratégia nacional. A estratégia nacional não pode ser elaborada no Ministério da Fazenda ou da Economia. Ela tem que ser elaborada em outro nível. O Ministério da Economia baliza as estratégias, as diretrizes estratégicas para que não sejam alçados voos muito altos. Nessa Secretaria de Assuntos Estratégicos se faria a elaboração de cenários prospectivos e o acompanhamento de cenários. Se isso tivesse sido feito, aquela pandemia que estava se delineando, aquela epidemia, aquele caso de sanitário, de saúde, que estava se delineando na China, já teria sido estudado no Brasil, de modo a que, quando chegasse aqui, porque iria chegar, nós já teríamos como enfrentá-la na primeira fase, que eu acho que aí é a saúde, as questões sanitárias, a quarentena se justifica plenamente, mas já estaria sendo planejada a saída, depois de 4, 5 semanas, o que fosse, dessa situação. E isso não foi feito. O que eu vejo também é muita hipocrisia, tá certo, dos governadores e até, de certa forma, do ministro da Saúde, o antigo, de ninguém ter falado. O governo decretou o estado de emergência antes do Carnaval. E parece que todo mundo deixou o Carnaval acontecer, porque ia ficar muito chato, digamos assim, coibir a festa carnavalesca. Todo mundo aproveitou e muita gente se contaminou, muita gente viajou, veio muita gente de fora, foi estourar mais à frente, e aí se coloca no início, praticamente como chefe do gabinete de crise, o ministro da Saúde, quando se isso tivesse sido estudado desde antes, ver-se-ia que não era uma questão simplesmente de saúde, era uma questão de saúde que ia ter um reflexo na parte da economia. Então, quem tinha que ter sido chefe de gabinete desde aquele início era, no caso, o chefe da Casa Civil, porque ele vai ver a crise em todas as suas vertentes, não só na de saúde. Então, começar com um choque de tentativa de diminuir as consequências com prioridade na área de saúde, mas já se preparando a saída. O que acontece? Acontece que quando o presidente diz que, olha, nós temos que nos preocupar com a saúde, simplesmente porque o Brasil está cindido, então um lado diz, se ele está dizendo que está preocupado com a economia, então ele está errado. E o lado do radicalismo do lado do presidente. Não, se eles só estão preocupados com a saúde, eles estão errados. Quando não é assim. Então, tudo que a gente, aqui no Brasil, acontece é o seguinte, se um lado pensa de uma forma, o outro pensa totalmente diferente, em vez de ver que cada lado tem a sua razão. Porque isso não é só uma crise de saúde. Mas o senhor defende o isolamento social? Eu defendo o isolamento, no início, sim. No início, sim, porque foi todo mundo... Pode até não ser a melhor solução, mas foi a solução de consenso no mundo inteiro. Mas com uma previsão, um planejamento de saída. Acho que o Brasil não tem isso hoje. Hein? Não tem esse planejamento hoje, o Brasil. Eu acho que demorou a formular esse planejamento, porque dentro do governo havia uma cisão. Quem pensava na saída com planejamento para a saída, um planejamento voltado para a economia e outras áreas, foi torpedeado por todo mundo, inclusive pela mídia. Então, cria-se um ambiente de dicotomia, de cisão, de separação, que dificulta a coesão nacional para encontrar soluções. Quando, se isso tivesse sido conversado e discutido de outra forma, sabendo que cada lado tem, digamos assim, vantagens e desvantagens, e isso nós devemos encontrar um caminho que seja o meio termo, né? Em um momento priorizar a saúde, em outro momento deixar de priorizar, então, alto nível a saúde e dar alguma prioridade à economia, porque uma coisa é certa, Paulo, vai morrer gente. Enquanto não se encontrar a solução, no caso, uma vacina, uma medicação, vai morrer gente. Agora, vai morrer gente se fizer a quarentena, porque vai morrer depois por causa do problema da economia. E vice-versa. Agora, general, o senhor falou uma coisa ali no início da nossa conversa que me chamou muita atenção. O senhor disse que primeiro as Forças Armadas agem veladamente pedindo diálogo. Isso está sendo feito hoje? Eu não posso dizer porque eu não tenho contato nesse nível de conversar sobre o que está sendo feito em termos políticos ou não. Eu não tenho
esse contato. Mas, pela minha formação, que é a mesma formação deles, eu acho que essa conversa, a partir de um determinado momento, tem que estar ocorrendo. Já deve estar ocorrendo. O que eu vejo como um quadro grave que poderia levar as Forças Armadas a tomarem uma iniciativa, não para assumir o poder, mas sim para restabelecer a ordem, restabelecer a governabilidade. É nós chegarmos a um caos social causado pela crise entre os poderes, de cada um não ceder, e nós chegamos a uma crise entre poderes e com a possibilidade de uma convulsão social e até de uma guerra civil. Numa situação de anomia. Mas isso sem possibilidade de governo militar. Não, isso aí as forças não tem espaço hoje para governo militar no Brasil. Não tem espaço para governo militar. Agora, o futuro, o que pode acontecer? É uma pressão para restabelecer, porque a missão constitucional das Forças Armadas é defesa da pátria, tá certo? E dos poderes constitucionais, e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. Então, se de repente os poderes constitucionais estão em conflito e isso prejudica a lei e a ordem, se justifica uma tomada de posição das Forças Armadas não para tomar o governo, não para tomar o poder, mas sim para restabelecer, garantir os poderes constitucionais e, queira ou não, isso é uma intervenção. Outra coisa, defesa da pátria não significa só contra inimigo externo. Se dentro do país tivermos uma ameaça de guerra civil, as Forças Armadas serão empregadas. Serão empregadas se houver um equilíbrio de poderes. Se houver um conflito entre os poderes, quem é que vai empregar as Forças Armadas? É o Legislativo? É o Executivo? É o Judiciário? Ou se eles não se entendem entre si? Mas, general, o senhor fala aí dessa necessidade das Forças Armadas, o senhor coloca como poder moderador, resgatando uma ideia lá do Império, do poder moderador. Mas o seguinte, o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. Se o senhor coloca que ele em si, ele não tem a liderança, não tem essa liderança, então como que as Forças Armadas agiriam? Essa é a desconfiança que tem hoje no seio da sociedade. Como que elas agiriam se não em sintonia com o seu chefe supremo? Não, mas elas podem agir em sintonia com o chefe supremo. Acontece que, se houver um conflito de poderes que levar a uma convulsão social, quem é que controla, por exemplo, vamos exacerbar a situação que aconteceu em 2013. Se aquilo ali não tivesse alguém capaz, um poder capaz de intervir, um poder, poder da União, capaz de intervir para pôr fim àquilo ali. Se aquilo se agravasse, chegasse a uma guerra civil. Então, o presidente ele não precisa ter liderança sobre as Forças Armadas, ele tem a chefia, ele é o chefe supremo. Liderança a gente não tem porque tem um cargo. O cargo dá a você a prerrogativa legal para empregar aquela força. Ele é o chefe supremo. Não interessa se tem liderança, eu não estou dizendo aqui que não tenha, né? Eu estou dizendo aqui que está tendo uma dificuldade da liderança do presidente na condução da crise política, porque do outro lado existem lideranças também e que estão em contraposição. Então, está havendo um choque de lideranças. Lideranças essas que representam poderes da União. E que esse choque entre essas lideranças pode levar a uma convulsão social. E aí, a quem as Forças Armadas vão digamos assim, atender? Porque, se você for ver na Constituição, no artigo 142, diz que por iniciativa de qualquer um dos poderes. As Forças Armadas podem ser empregadas por iniciativa de qualquer um dos poderes. Então, isso que foi colocado na Constituição já dá uma insegurança. Se ela pode ser acionada por qualquer um dos poderes, se o Legislativo acionar. Só que quem dá a ordem de emprego é o presidente, mas isso é lei infraconstitucional. Ele dá a ordem de emprego, né? Mas se o Legislativo pedir um emprego e o presidente disser que não, na Constituição ele pode pedir, aí é que eu digo, você tem uma insegurança causada pela própria artigo da Constituição, que diz que, para a garantia da lei e da ordem, qualquer um dos poderes podem tomar iniciativa
de pedir emprego, de empregar as Forças Armadas. Qualquer um. Está assim, ó. As Forças Armadas se destinam à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais, e, por iniciativa de qualquer um deles, a lei e da ordem. E aí? Pois bem. O que eu vejo, general... Quem vai dizer que a lei e a ordem está sendo prejudicada? É o Executivo, o Legislativo ou o Judiciário? Qualquer um deles, para garantir a lei e a ordem. Então, a própria Constituição criou uma insegurança, que foi um pouco amenizada na Lei Complementar 97, que diz que a ordem de emprego é do presidente da República. Aí cria outro impasse. Se o Legislativo determina o emprego, o presidente não dá ordem. Outro impasse. Então, numa situação dessa, em que há um conflito de poderes, a quem que as Forças Armadas vão obedecer se chegar a essa situação? É isso que eu digo. Elas têm que pegar os poderes, conversar e veladamente dizer assim, vocês têm que chegar a uma conclusão. Porque se continuar esse conflito, eu não sei a quem eu vou servir. É insegurança total. Seria uma situação de segurança total. Mas o senhor colocou aí que, na verdade, é evidente que, como advogado, quando você diz por qualquer dos poderes, quando você tem um poder que ele não consegue funcionar adequadamente. Então, o poder não está conseguindo, seja o judiciário, seja o executivo, seja o legislativo, esse poder não está conseguindo funcionar adequadamente. Então, as Forças Armadas, segundo a Constituição, interviriam não para tomar o poder, mas para ajudar no exercício daquele poder que não consegue funcionar, mas mediante provocação, jamais por iniciativa própria. Não é isso? Enquanto houver poderes constitucionais funcionando no país, elas só podem ser empregadas por eles. No momento em que eles não conseguem segurar a situação, nós temos uma convulsão interna, quem é que vai resolver esse problema e com ordem de quem para atender a quem? Ao interesse de quem? Aí nós temos a questão de as coisas que acontecem por legalidade e direito e as coisas que têm que acontecer, porque tem que acontecer de fato e serem legítimas. Aí é que é a questão. Se você tem, visivelmente, tá certo? Uma situação em que eu não vou entrar totalmente no mérito da questão, em que existe uma corrente política tentando manter uma velha ordem fisiológica, patrimonialista, condenável, tá? Se chegar a uma situação, de fato, de convulsão social, essa ordem não pode mais voltar. Pode ser até que o governo não seja mantido no final daquilo, mas essa ordem não pode mais voltar. O Brasil não foi para as ruas em 2014, 2015, 2016, 2017, para continuar aquela mesma ordem política corrupta, fisiológica, patrimonialista. E sem querer dizer que quem está brigando hoje seja corrupto ou não, mas defendem essa velha política. Essa velha política, o povo não foi à rua à toa para voltar tudo. Pelo amor de Deus. Então, se está havendo esse conflito, pode chegar a uma situação de fato em que o que não é legal e for legítimo acaba sendo adotado. Eu digo isso porque nós temos... Mas mesmo fora da legalidade? Por que o Brasil se tornou independente? Não foi legal? A proclamação da independência foi ilegal, não foi? A proclamação da República foi ilegal, não foi? A Revolução Francesa... Mas aí houve uma ruptura institucional. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Se nós chegarmos a essa situação de anomia, de rompimento da estrutura institucional, que é um conflito de poderes, que eles estão em conflito entre eles, e isso resulta numa situação de anomia, de confusão social, nós vamos partir para a legitimidade, porque a legalidade vai estar totalmente comprometida. A gente costuma dizer assim, legalidade, legalidade. Se nós seguíssemos a legalidade, nós éramos até hoje colônia de Portugal. Agora, general, que Deus permita que esse momento não chegue, que nós não precisemos dele, porque que isso não tenha que acontecer, porque é um momento de extrema dor
e de extrema insegurança para toda a sociedade. Não é verdade? Agora, hoje o senhor... Só um detalhe, eu concordo com você, agora digo que isso só vai acontecer se o poder moderador conseguir colocar os três poderes para entrarem num acordo. Hoje o senhor acha que o senhor não acha que hoje, com todos os problemas que tem, as instituições, por exemplo, o judiciário está funcionando, o legislativo está funcionando, o que está havendo aí é um choque de entendimentos entre os três poderes, que isso numa democracia não seria normal? Você acha que eles estão funcionando porque obedecem à lei ou porque usam a lei para os seus interesses particulares? Portanto, deslegitimando a lei. Eu acho que eles estão deslegitimando a lei. E o senhor fala isso dos três poderes ou de algum poder específico? Eu acho, principalmente, eu acho que os três poderes estão incididos, de certa forma, nisso aí. Mas quem está defendendo a velha política fisiológica, patrimonialista, que leva à corrupção, é o legislativo e o judiciário. E isso levaria, no final das contas, uma intervenção pró-executivo, então, na sua opinião? Não. Não para o executivo. Primeiro, eu não estou defendendo intervenção. Fique bem claro. Eu digo um posicionamento, tá certo? De quem não está mergulhado no problema, mas que vai assumir o problema se ele continuar. Essas são as Forças Armadas. Elas não estão mergulhadas no problema. O problema é pura e exclusivamente institucional, entre os três poderes. Mas se eles não resolverem isso entre eles, e nós formos para uma ruptura institucional que está em prenúncio, quem vai ser acionado, quem vai ser empregado, quem vai morrer e matar gente, são as Forças Armadas. Então, elas têm todo o direito de chamá-los às falas, veladamente, respeitosamente, e dizer, entrem em um acordo. E os três lados vão ter que ceder, inclusive o executivo. Esse personalismo, essa maneira de fazer, de proceder do próprio executivo, ele vai ter que se autopoliciar. Quando o senhor fala morrer e matar gente, o senhor está falando de uma guerra civil? Convulsão social, não precisa ser guerra civil. A guerra civil é uma escalada de uma convulsão social. Você pode começar com uma convulsão social e degenerar numa guerra civil. Veja bem, hoje em dia, existe autoridade do executivo no território federal, no território do país? Não. Os governadores de estado estão, de forma arrogante, intestando a autoridade do Poder Executivo. Isso é uma ameaça à unidade política do país. Mas eles estão fazendo isso com o liminar do Supremo. Não de início, não. De ruptura institucional, elas vão ter que exercer o papel de poder moderador ou a pátria se esfacela. Vai Rio Grande do Sul para um lado, vai São Paulo para o outro, vai... Isso não pode acontecer. A pátria se esfacela. Cada governador vai ser um tiranete de seu estado. É esse o perigo que nós estamos correndo e parece que as pessoas não viram ainda. Se o presidente da República perder essa autoridade no território brasileiro, se o legislativo resolver ser presidente da República e o judiciário resolver atrapalhar o presidente da República e o presidente da República não vestir a pele do presidente e não mais de deputado, nós vamos esfacelar esse país? Não. Então, as Forças Armadas têm que intervir, sim. Mas não é para ter um regime militar. É para restaurar os poderes, restaurar a unidade nacional, restaurar a liberdade, porque convulsão social é falta de liberdade. Hoje em dia tem pessoas de idade apanhando na rua porque estão na rua. Que história é essa? Multa, tudo bem, vai para julgamento. Mas bater, como eu já vi bater, isso não pode ser assim. Mas o senhor não acha, só para terminar, o senhor não acha que se o presidente exercesse essa liderança, hoje o país estaria dialogando melhor com o poder legislativo e judiciário? Eu volto a falar o que eu disse já uma vez para o próprio presidente. Eu concordo com as suas ideias, com quase todas, mas não na maneira como conduz as suas ideias, como tenta colocar em execução. Então, o que acontece? Ele tem boas intenções, que eu não julgo que as lideranças que estão contra ele no legislativo, vários governos de Estado e no judiciário, são intenções de manter a velha política, são interesses políticos partidários.
não estão pensando em Brasil, estão pensando em política partidária, estão pensando em velha política. Ele não. Ele está querendo acertar, só que a maneira dele proceder cria problemas para o próprio governo. E enfraquece a liderança dele. A liderança dele, hoje em dia, está muito restrita a um grande número de pessoas, mas que são os bolsonaristas de raiz. Mas isso não basta para o presidente da República. O presidente da República tem que ter aquele centrão, eu não estou falando de centrão político, eu estou falando do centro. É o pessoal liberal no campo econômico, o pessoal conservador, evolucionista, não imobilista, mas com responsabilidade social, que tem vontade de resolver os problemas, as carências sociais que o país tem. Ou seja, não é o Estado mínimo, é o Estado adequado, que gera recursos para o desenvolvimento e também para políticas sociais que resolvam não, pelo menos minimizem as carências que tem aí. E que sejam um conservador evolucionista, não mobilista. Para mim, essa é a massa da população brasileira. Não é a radical de direita ou radical de esquerda. A massa está aí. E é aí que a gente tem que estar. E é para esse Brasil que ele também tem que governar. E que o está abandonando pela maneira como ele procede, tá certo? Na radicalização que ele faz. Agora, eu quero dizer que, bem claro, que eu confio nas boas intenções do presidente. Discordo da maneira como ele quer implementar. E não confio, em absoluto, nas lideranças políticas e judiciárias que estão contra ele. Não confio nesse pessoal. Esse pessoal não quer o bem do Brasil. Eles querem só os seus interesses políticos. E o senhor acha que, no meio de tanta desconfiança, dá para dialogar? Eu acho que aí você tem que ter, quando você, numa negociação, não tem condições de dialogar, você bota ou um mediador, que eu acho que já passou o tempo, ou é um mediador e árbitro. E aí eu acho que é o papel que as lideranças, no caso das Forças Armadas, podem exercer. Então, nesse momento, as Forças Armadas já poderiam estar fazendo esse papel de mediação. Se já não estão tentando, eu não sei. Mas teria que ser isso aí. Porque entre eles, eu acho que não tem. O partido da iniciativa de cada um não tem. E eles só vão entender quando compreenderem que todos eles vão ter muito a perder com a ruptura institucional. Todos eles vão ter muito a perder com a ruptura institucional. General, eu quero te agradecer muito, que isso não aconteça. Eu sou advogado, sou defensor do Estado de Direito, sem as rupturas, porque isso, na verdade, a quebra dessa ordem institucional, ela compromete não só o presente, mas como toda uma geração. É preciso que haja esse diálogo institucional. A falta desse diálogo institucional tem custado muito caro ao Brasil, porque governar, nós temos que pensar as instituições, não na próxima eleição, mas nas próximas gerações. Vejo que o próprio Exército já sabe e vê que 64, se repetir, ele vai se expor muito, e vejo, pelo que eu converso com o senhor, converso com outros também integrantes das Forças Armadas, não tem espaço para repetir 64, mas preocupa muito essa falta desse diálogo institucional. Eu acho que, como dizia Churchill, né, a democracia é o pior dos regimes, mas ainda não inventaram nenhum melhor para resolver os conflitos, para permitir que a sociedade possa caminhar. Que as nossas lideranças tenham juízo nesse momento. O senhor presidente da República, que eu costumo dizer, já disse isso outras vezes, não é? Muitas crises são criadas por falas extemporâneas, sem necessidades, e que o Congresso Nacional entenda também sua missão nesse momento, sua responsabilidade, o próprio Poder Judiciário. Mas talvez a gente possa sair desse conflito em uma situação de muito mais harmonia, muito melhor, deixando as instituições ainda mais sólidas. É isso que eu, enquanto cidadão, enquanto advogado, espero para o nosso país. Queria que o senhor também fizesse suas considerações finais. Eu concordo com você. Nós temos que procurar o nosso caminho pelo regime democrático.
nós temos nos três poderes que pensarem o Brasil e que, mesmo que não pensem o Brasil, que exista alguma forma, e a instituição que eu vejo que pode fazer isso no momento são as Forças Armadas, de, através de uma mediação, mostrar a cada um deles que uma ruptura institucional é o fim do Estado de Direito. Uma ruptura institucional é o fim do Estado de Direito que terá que ser recuperado. E aí vai ter que ser pela força. E isso é o pior das situações que nós podemos prever, até porque nós estamos vendo uma situação já de uma crise sanitária, uma pandemia, só falta agora nós termos uma ruptura institucional. Mas alguém de fora tem que fazer essa gente pensar nisso e dizer que não vai permitir isso. Porque no meio de uma crise dessa, sanitária, nós temos uma ruptura institucional, alguém que não está envolvido no problema e que dificilmente vai ter a iniciativa do diálogo e da recomposição, alguém vai ter que mostrar para eles, o caminho é esse. Mas o senhor sabe que não é fácil, né? O senhor mesmo foi fazer umas críticas, o senhor foi atacado aí pelos bolsonaristas nas redes sociais, não foi? Por quê? Porque eu não defendo pessoas, eu defendo o país. A minha lealdade não é para partido político, não é para grupo de qualquer natureza. A minha lealdade, inclusive acima da minha lealdade com meus chefes, é com a minha pátria. Então, por isso que eu continuo, mesmo tendo sido chamado até de melancia, general melancia, né? E chegaram até a colocar que eu defendia a guerrilha da Araguaia, do PCdoB, mas isso daí não me incomoda, sabe por quê? Eu não estou defendendo o Bolsonaro. Eu estou defendendo as ideias que ele tem, mas também não defendo a maneira como ele quer implantar suas ideias. E por isso é criticado. Meu compromisso é com o Brasil. As ideias dele são boas, eu quero várias delas, pelo menos, eu quero que elas sejam implantadas, a mudança na forma de fazer política, o civismo, a defesa da família, a recuperação da economia, o combate à corrupção, tudo isso eu acho ótimo. Eu estou defendendo isso. Eu não estou defendendo a pessoa. Então, não me incomodo com a pessoa, ela pode dizer de mim o que ela quiser. Eu vou defender as ideias que ele tem, que eu julgo que sejam boas para o país. E uma ideia que é boa para o país é a normalidade democrática. E essa eu sou a favor. Eu sou a favor, inclusive, do uso da força para defender a democracia. Eu não estou eu não estou julgando que possa ser necessário o uso da força para implantar regime militar, não. É para restabelecer, numa situação de anomia, os poderes constitucionais. Quero te agradecer. O momento é muito difícil mesmo. Dos últimos 30 anos, eu, particularmente, vejo com um grau de preocupação muito grande. Eu ontem, por acaso, eu estava passando e levando minha filha para a residência, quando eu me deparei com a carreata e lá pedindo a intervenção militar. Eu digo que, naquele momento, eu tremi.